Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio. O Nesp Notícias traz todas as dicas de cultura para animar o seu fim de semana. E tem mais. Educação no trânsito. Respeito às regras ajuda na prevenção de acidentes. Apesar do rendimento menor, poupança ainda atrai investidores. E que tal aproveitar o fim de semana para praticar slackline? No domingo agora, dia 5, é comemorado o Dia Mundial do Trânsito. Aqui na cidade, a Indurb tem feito ações educativas. A conscientização de todos, motoristas e pedestres também, é importantíssima. Pois só neste ano, o número de vítimas fatais no trânsito triplicou em Bauru. Em cima da faixa, ele olha e hesita. O homem então anda alguns passos e, assim que o trânsito diminui, atravessa fora da faixa. A cena é bastante comum na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael, no Meiridota, zona norte de Bauru. O trânsito é intenso nos horários de pico e os pedestres assumem riscos quando não usam a faixa. Você atravessou fora da faixa. Não é perigoso atravessar fora da faixa? Nem prestei atenção. Não, porque eu tô com pressa. Eu vi que o senhor atravessou fora da faixa. Sim, não é perigoso? Bastante. Por que o senhor atravessou fora da faixa? Necessidade, talvez pelo motivo do ponto que eu esteja indo. E em ver a faixa que existe aqui, ela agiliza a entrada do mercado e na esquina. Aqui é a esquina e não existe uma faixa. Seria interessante uma faixa de segurança aqui também. A poucos metros dali, uma ação de educação no trânsito foi promovida hoje de manhã pela Indurb. O foco está exatamente nos pedestres, pois os casos de atropelamento cresceram neste ano. Em 2012, de janeiro a abril, foram registrados 66 casos. Neste ano, no mesmo período, já são 71 atropelamentos, 7,5% a mais do que no ano passado. Em 2012, nos 4 primeiros meses do ano, 2 pessoas morreram atropeladas. Neste ano, já são 6 vítimas fatais. Uma das formas de reduzir esses números é promover a educação no trânsito. Com faixas, eles chamaram a atenção de quem estava a pé ou motorizado. E ao som do apito, os motoristas pararam para os pedestres. Quem usa a faixa se sente mais seguro. Tem que atravessar na faixa e olhar para os dois lados, né? Não é, se não olhar, não adianta, né? O pessoal tem respeitado a faixa de pedestres aqui? Uns respeitam, outros não respeitam, né? Fazer o quê? Mas tem que esperar os carros passarem, né? Você tem que esperar agora. Ninguém para pro senhor atravessar. Não, da vez tem gente que para. Tem quem para, sim. Mas tem outros que já não param. O risco de um atropelamento existe não só pela imprudência dos motoristas, mas também por causa da desatenção de quem está a pé. Nós verificamos a imprudência de alguns motoristas e também a desatenção de alguns pedestres que atravessam fora das faixas, que utilizam aparelhos eletrônicos, tablets, fones de ouvido, celulares, e esquecem que estão no trânsito e acabam atravessando em locais não proibidos, praticamente, e ocorrem os acidentes. Nos cruzamentos do centro tem gente que mal presta atenção para atravessar a rua. A conversa não é interrompida nem quando o sinal abre. São ações temerárias que podem causar acidentes. E, no geral, o trânsito da cidade ficou mais violento em 2013. O total de acidentes registrados em Bauru nos 4 primeiros meses deste ano cresceu 17%. Um sinal de que dirigir e caminhar pelas ruas da cidade tem se tornado cada vez mais difícil e perigoso. No primeiro quadrimestre de 2012 foram perto de 2.100 acidentes. Neste ano, até abril, já são pouco mais de 2.500. O aumento da frota é apontado como uma das causas. Quanto mais carros, motos e caminhões nas ruas, maior a disputa por espaço. Já são 230 mil veículos circulando em Bauru. E a dor de cabeça de motoristas e pedestres só aumenta. Os motoristas que não respeitam a gente. O que é não respeitar? Eles dão seta, vira, faz a conversão à esquerda ou à direita, você está dando seta, eles cortam a sua frente. Os motoqueiros não respeitam. O motoqueiro não respeita, corta a frente, passa no meio das dois vãos das pessoas. O que é mais difícil no trânsito aqui? Pedestre. Por quê?
porque eles vão entrando pro meio do carro e não estão vendo. Eu acho que independente de qualquer coisa, o pedestre tem privilégio para passar. Acho que é mais educação mesmo das pessoas. Porque às vezes tem carro que passa até no amarelo. Então eu espero acender o vermelho para mim poder passar. Para a Polícia Militar é preciso mais disciplina com as leis de trânsito. E para forçar os motoristas a andar na linha, a PM tem endurecido na fiscalização. A Polícia Militar, nós diariamente fazemos bloqueios de trânsito, nós diariamente colocamos os nossos policiais nas principais vias. Para se ter uma ideia, nós temos uma operação que fazemos nas principais avenidas, onde o policial ele fica lá postado próximo aos semáforos, justamente que é um dos grandes problemas nossos. O motorista não respeita a sinalização do semáforo, acaba causando acidentes. Então nós colocamos os policiais nesses pontos críticos. Nós atuamos com o radar móvel. Para você ter uma ideia, esse mês, no mês de abril, foram 850 autuações por excesso de velocidade. Então você alia excesso de velocidade, imprudência, desatenção do pedestre, acaba ocasionando esses acidentes. E amanhã, dia 4 de maio, faz um ano que entraram em vigor as novas regras da poupança. Desde então, o rendimento está atrelado à taxa de juros Selic. Ou seja, quando a taxa cai, o poupador ganha menos. Apesar disso, a velha caderneta continua sendo o investimento predileto do brasileiro. Rafael só conseguiu comprar este carro por causa do dinheiro que guarda na poupança. Ele é funcionário público da Unesp há 8 anos. E poupar foi uma lição que aprendeu em casa. Meus pais quando eu nasci, começaram a fazer uma poupança. Minha mãe trabalhava em banco e eu tive alguns problemas financeiros também depois que eu comecei a trabalhar, e como uma reeducação minha, eu comecei a fazer uma poupança, e hoje eu uso para qualquer coisa inesperada, para viajar, eu usei para comprar meu carro. Se eu tiver alguma vontade, uma boa promoção, alguma coisa que eu tiver vontade de comprar, eu tenho uma reserva rápida que eu possa recorrer. A poupança ainda é opção de investimento para muitos brasileiros. Tanto que bateu marcas históricas em todo o país em 2012 na Caixa Econômica Federal, com captação de 15 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, 10 novas contas foram abertas a cada minuto só nas agências da Caixa em todo o país. Os depósitos em poupança superaram os saques mais de 49 bilhões em todos os bancos do país em 2012. De acordo com o Banco Central, essa foi a maior captação líquida desde 1995. Mudanças nas regras realizadas pelo governo no ano passado impulsionaram esses números. O rendimento da poupança passou a ser 70% da Selic, uma taxa definida pelo Banco Central que regula os juros em todo o país. Para muitas pessoas, colocar o dinheiro que sobra no banco é uma forma de se preparar para gastos fora do orçamento. Eu guardo para o futuro, né? Uma emergência. E é uma forma de você guardar que é garantida. Entre os atrativos da poupança estão as facilidades para abrir e manter a conta. Não é estabelecido um valor mínimo para os depósitos e também não é preciso fazer movimentações. O dinheiro pode ser retirado da conta a qualquer momento. Não é cobrada taxa de administração e o titular da conta também não precisa pagar imposto de renda. Ela, além de ser a gente pode chamar um investimento mais democrático que tem, né? Porque a gente, com pouca documentação e diretamente numa agência bancária, numa agência da Caixa ou até em correspondentes, ela pode ser aberta, né? E contar com garantias, além da Caixa Econômica Federal, também com o Fundo Garantidor de Crédito, para limites até 70 mil, tem dupla garantia, né? Você tem uma garantia de um banco público, que no caso a Caixa, e também esse fundo garantidor também, que garante depósitos até 70 mil em todas as instituições financeiras do país. Para este contabilista, a poupança é uma opção para investidores que não querem se arriscar. Nós temos no mercado hoje, basicamente, 3 tipos principais de aplicação, como a poupança, o CDB e os fundos de investimento, certo? O CDB também não é uma aplicação de alto risco, porque é uma taxa específica que o banco paga. Já os fundos de investimento, fundos de ações, oscilam muito, elas são muito voláteis. Então, qualquer fundo pode dar muito rendimento para o investidor ou não, ou até negativo. Então, em função disso, quando o investidor procura uma aplicação onde ele não quer ter problemas no futuro, ele usa a poupança. A primeira chuva do mês de maio deve chegar neste fim de semana, no domingo. Vai aliviar o tempo seco e também baixar a temperatura.
O calor e o tempo seco se mantêm até sábado. No domingo, uma frente fria passa pelo estado de São Paulo e traz chuva às regiões central, sul e no litoral. Na segunda-feira, o sol deve voltar, mas a temperatura começa a cair. Bauru tem sol até amanhã. No domingo, deve chegar uma chuva fraca no período da tarde. Agora, a umidade do ar é mediana, está em 40%. Temos ventos de brisa leve a 4 km por hora. A máxima hoje bateu nos 30 graus em Bauru. Amanhã ainda permanece alta, pode chegar a 31 aqui e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 29 graus. No próximo bloco tem a agenda cultural. Uma legião invade os cinemas e uma poetisa luta contra o Alzheimer. Teatro sobre a natureza humana e música para preencher o domingo. As dicas culturais do Unesp Notícias já estão chegando. E ainda hoje vamos falar de um esporte que tem agitado as manhãs de domingo no Parque Vitória Régia. Você vai conhecer o Slackline. Voltamos já! Estamos de volta. E aí, já sabe o que fazer no fim de semana? É hora de se programar. Boa tarde, William. Boa tarde, Larissa. Boa tarde você que assiste a gente. Eu estive aqui na terça-feira, nem deu para sentir saudade ainda. É verdade, William, mas hoje a agenda é completa, para o fim de semana todo. Para o fim de semana inteiro. Esse fim de semana, inclusive, ele vai ser de artes cênicas aqui na cidade. A gente recebe mais uma edição do Circuito TUSP de teatro, que traz a apresentação de 2 peças, uma no sábado e uma no domingo. Em comum, essas 2 peças, elas têm um tracinho de experimentalismo ali, de linguagem, e também elas tocam em alguns assuntos que falam um pouquinho sobre a natureza humana, sobre a nossa essência. Olha, muito bom. Teatro é sempre bom. É sempre bom, né? A arte ao vivo é sempre muito legal. Na peça Paraíso em Pedaços, que é uma das que será apresentada, o coletivo CEP recupera lá da antiguidade o mito do andrógeno e faz uma reflexão sobre as relações humanas, a violência e os costumes do mundo moderno. Já em Mateus 10, da companhia Tablado de Arruar, um pastor fica obcecado por uma passagem da Bíblia e abandona a família e os amigos para pregar uma nova doutrina. Confere um trecho desse espetáculo. É muito estranho, eu tenho feito as minhas pregações e tudo parece possível, tudo. Você precisa experimentar o frango, ó. Precisa experimentar como o frango. Eu não quero! Para que todo mundo esteja nesse caminho reto, rígido e uniforme comigo. Mas a minha mãe não concorda muito com isso, ela... O que tem sua mãe? Não é pra concordar aqui com a moça aqui. Não tem nada a ver com o que ela disse, mas eu acho que você tá indo por um caminho que eu não concordo, eu não acho certo. Se juntaram pra falar mal de mim, é isso? Fui eu que matei a tua mãe, Jéssica. Bem pesado, né? Bom, e você, ficou interessado? Então anote aí. As apresentações do Circuito TUSP de Teatro são no Teatro da USP, que fica na Alameda Otávio Pinheiro Brizola, número 975. Paraíso em Pedaços é o espetáculo de amanhã e Mateus 10, que é este que a gente acabou de ver agora, é o espetáculo do domingo. Nos 2 dias, as peças começam às 8 da noite e os ingressos são distribuídos de graça 1 hora antes. Mas, atenção, viu? Para Mateus 10, a plateia será de apenas 50 pessoas. Então, é bom chegar cedo para garantir o seu lugar. E hoje em Bauru você vai poder ampliar o seu repertório cinematográfico. O Sesc exibe daqui a pouco um filme sul-coreano, Poesia. Pois é, é bacana essa iniciativa do Sesc, porque cinema sul-coreano é um tipo de cinema que não chega nunca aqui na cidade, né? Até se a gente for procurar na locadora o DVD para alocar, é difícil conseguir achar. E a Coreia do Sul, a gente acaba sabendo muito pouco sobre esse país. Ele caiu no mapa cultural no finalzinho do ano passado com o Psy, que fez sucesso com o Gangnam Style, que todo mundo aprendeu a dançar. Mas agora a Coreia do Sul, na verdade a Coreia do Sul sempre foi uma presença muito marcante nos festivais de cinema mais famosos do mundo. Esse é o caso, por exemplo, do filme Poesia, que a Larissa comentou. Ele concorreu no Festival de Cannes em 2010 e levou para casa o prêmio de melhor roteiro. Na história, uma senhora de 60 anos começa a se interessar por poesia ao mesmo tempo em que luta contra o Alzheimer. Olha o trailer. 머물고 가는 바람처럼 그림자처럼 나를 따라온 작은 발자국에도 작별을 할 시간.
시 때문에 우세요? 힘 없어서. 나는 꿈꾸기 시작합니다. 어느 햇빛 맑은 아침 다시 깨어나 부신 눈으로 당신을 만날 수 있기를. Só pelo trailer já dá pra gente perceber que esse filme deve ser bastante delicado e também emocionante. Poesia, então, é exibido no Sesc daqui a pouco, às 7 da noite. Se você perder a sessão de hoje, não tem problema, ainda dá para conferir no sábado que vem, dia 11, às 4 da tarde. Nos 2 dias, a entrada é de graça. E é muito legal ouvir a sonoridade de uma língua nova, né? Diferente. É diferente, a gente tem dificuldade às vezes até para entender a emoção, né? Mas só consertando, eu falei, a sessão é hoje às 8 da noite. E já que o assunto é cinema, também tem novidade chegando às telonas. Uma estreia que mistura música e a sétima arte. É o filme Somos Tão Jovens. É um filme super esperado pelos fãs de rock, porque ele mistura a história do Renato Russo, do cantor e compositor famosíssimo no Brasil inteiro, e a Legião Urbana, que é aquela banda que mexeu com a adolescência de todo mundo que viveu na década de 80. Tem uma legião de fãs. Né? Tem realmente uma legião de fãs que vão lotar o cinema. Somos Tão Jovens é uma sessão nostalgia, com certeza, para quem cresceu na década de 80 e na década de 90. Esse filme, ele trata um pouquinho da história do Legião, do Renato Russo, desde quando ele ainda era um professor de inglês, até quando ele se tornou um ícone do rock nacional. Olha só. Há muito tempo que eu sonho com uma banda de verdade. Nós somos o Aborto Elétrico, e nos vocais e na guitarra eu, Renato Russo. Russo? Nós vamos conquistar o mundo. A Baby Hood tá arrebentando, é a segunda vez que eles estão tocando, porque você desapareceu! Minha bateria, para uma vez! O aborto acabou! Banda pra emplacar tem que ter nome maneiro. Nós vamos ser uma legião. Somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, nós somos o futuro da nação, geração Magnala. O Brasil está investindo em filmes sobre músicos? A gente tem poucos exemplos aqui no Brasil, né? Se a gente pegar os Estados Unidos, há muito tempo eles fazem filmes sobre a carreira de músicos. A gente tem Johnny Jr., que é sobre o Johnny Cash, tem Não Estou Lá, que é sobre o Bob Dylan. Aqui no Brasil, há pouco tempo a gente começou a ter filmes assim. A gente tinha muito filme documentário, na verdade, sobre os cantores, mas há pouco tempo a gente começa a ter filmes mais romanceados. A gente teve o Cazuza, agora nos anos 2000. No ano passado a gente teve Gonzaga, de pai para filho. Nós tivemos Dois Filhos de Francisco, sobre Zezé de Camargo e Luciano, que não dá pra fugir. E todos foram sucessos de bilheteria, né? É uma fórmula que funciona. É uma fórmula que funciona, né? Você une quem gosta de cinema com os fãs da banda. Então é meio que público certo para esse tipo de filme. E esse ano é um ano que, aliás, é até muito feliz para os fãs de Legião Urbana, porque além de Somos Tão Jovens, no dia 30 desse mês também estreia Faroeste Caboclo, inspirado naquela música famosíssima da banda. Então, confere o trailer de Faroeste Caboclo. Tem uns caras atrás de mim. Eu só vou me esconder e vou embora. Meu nome é João. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda. O que aconteceu, João? Melhor você ir embora. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o A minha história ainda não acabou. Essa música foi um hino para a juventude de muita gente, né? Ah, todo mundo sabia cantar de cor Faroeste Caboclo. E tem alguma data especial neste ano para... Nós temos 2 estreias, né, sobre Legião Urbana? A gente teve 2 datas marcantes, mas não necessariamente nesse ano. Em 2011, fez 15 anos que o Renato Russo morreu. E no ano passado fez 30 anos do fim da banda Aborto Elétrico, que foi a primeira banda do Renato Russo. Provavelmente pelas dificuldades que a gente tem no Brasil de conseguir verba para patrocinar os filmes. Teve esse atraso e eles estão chegando só agora. O Faroeste Caboclo, por exemplo, ele está pronto desde 2011, mas ele não tinha verba para finalizar o filme. Então eles ficaram esse tempo todo esperando, mas chega atrasado, mas chega, é o que importa, né? Bom, então, enquanto Faroeste Caboclo não estreia, você em casa pode curtir Somos Tão Jovens. O filme está em cartaz no Alameda e no Bauru Shopping. A classificação indicativa é 14 anos.
Nós falamos em teatro, cinema, mas também tem opção musical para o fim de semana. No domingo tem mais um dia de chorinho e MPB no Sesc. Um ótimo jeito de passar o domingo, né? Com música de bastante qualidade e para preencher com uma tarde agradável no Sesc. A dobradinha musical, ela começa com um tributo do grupo Bem Brasil e do flautista Antônio Rocha. Eles homenageiam o músico Altamiro Carrilho, que divulgou o chorinho pelo mundo. Já à tarde, é a cantora e compositora Roberta Gomes que enche o palco do Sesc com samba, MPB e black music. Olha só. Já dei esse corte, só quero é viver. Tô nesse momento com meu pensamento. Tenho 5 minutos, mas não pra você. Do meu lado, não quero mais isso, que fique pra lá. Então me deixe, que a fila tá grande, não vai mais parar. Tô firme, tô forte, já vi a saída. Já dei esse corte, só quero é viver. Tô nesse momento com meu pensamento. Tenho 5 minutos, mas não pra você. Bom, então só ressaltando, o tributo ao Altamiro Carrilho começa às 11 da manhã no Sesc, no domingo, e o show da Roberta Gomes é às 4 da tarde. Para os dois, a entrada é de graça. Então, Larissa, essas são as nossas dicas para o final de semana de hoje. E o William volta daqui a pouco para falar mais de cultura aqui na TV Unesp. É isso mesmo, Larissa. Como já se tornou tradicional nos últimos meses, toda primeira sexta-feira do mês tem Artefato Mais ao vivo aqui depois do Unesp Notícias. E a Juliana Ramos já está lá no cenário do Artefato. Tudo preparado para o programa de hoje, Juliana? Tudo pronto, Larissa. Boa tarde a você, boa tarde também ao William. Temos muitos destaques aqui hoje no nosso programa, muita coisa bacana. Um dos nossos entrevistados é o William Olivato, ele é fotógrafo, ele tem um trabalho super bacana e vai falar pra gente um pouquinho de como é registrar a realidade de uma forma mais poética, né? Além disso, nós vamos receber também o Davi Calerra para falar um pouquinho pra gente sobre um novo espaço para as artes plásticas aqui em Bauru, que é a Galeria Residência. Além disso, nós vamos bater um papo e falar um pouquinho sobre como é o cenário, como está hoje o cenário das artes plásticas aqui na nossa cidade. E não se esqueça que a gente também dá aquela tradicional agenda de todo o mês de maio, com muitas atrações bacanas para você, então fique ligado. Um dos grandes destaques é para a virada cultural, então fique ligadinho que daqui a pouco tem Artefato Mais ao vivo às 6 horas. Boa tarde, Larissa. Will, tô esperando você aqui no Artefato Mais, hein? Boa tarde, um ótimo programa para você, Juliana, e para você também, William. Obrigado, Larissa. Um ótimo final de semana para você. Você em casa, eu encontro daqui a pouco. E Ju, tô chegando, viu? Até semana que vem, então. Até. E depois do intervalo, outra atividade para o fim de semana, o Slackline. Voltamos já. Um esporte em que é necessário bastante equilíbrio, força e resistência. Esse é o Slackline, que tem atraído a atenção de quem passa pelo Vitória Régia no fim de semana. Um passo de cada vez até vencer o desequilíbrio. Quem passa pelo Parque Vitória Régia no domingo à tarde encontra uma galera fazendo algo curioso. É o Slackline, um esporte norte-americano que há alguns meses desembarcou em Bauru. Tudo começou nos anos 80, nos Estados Unidos. Os alpinistas usavam como treinamento. E hoje, o Slackline é praticado como esporte radical. No começo, né, você vai criando a confiança em cima da fita, você vai sentindo ela e aí você vai aos poucos tentando, né? Tem pessoas que em 2, 3 dias já conseguem praticar ali, parece que já nasceu com a coisa, né? Mas tem gente que em 2 semanas começa a desenvolver mesmo e começa a praticar, né, de acordo. O equipamento deve ser fixado em 2 árvores. O tronco não pode ser fino. A tensão da fita depende do quanto a catraca for apertada. Existem fitas profissionais, mas estas aqui são usadas para segurar carga de caminhão e têm o mesmo efeito. Pela internet,
todo o conjunto pode ser adquirido a partir de R$ 70. E quem anda sobre essa fita fica mais forte. Esse esporte ele traz, a pessoa consegue desenvolver um equilíbrio, consegue desenvolver a concentração, a consciência corporal e ela consegue também desenvolver o reflexo, né, da pessoa. Além de resistência nas pernas, é preciso fazer força com o abdômen. Os braços levantados também ajudam a ficar em cima da fita. Se o equilíbrio é o objetivo, a concentração é o elemento principal do slackline. Basta um instante de descuido e lá está o chão. Os tombos não são raros. Novato ou veterano, cair é um caminho quase que obrigatório para quem quer aprender esse esporte. Alcançar a outra ponta da fita é um dos objetivos, mas depois de tanto praticar e cair, dá para começar a tirar umas manobras. Tem gente que já está até misturando esse esporte com outras modalidades. A Marina é professora de yoga há 16 anos e encontrou no slackline uma forma de aprimorar os movimentos que fazia no chão. Para estimular mais a concentração, intensificar o treinamento de consciência corporal, equilíbrio, força, resistência muscular, tudo isso. Exatamente esse fator de você precisar estar muito concentrado durante a prática. E aí você isola o resto do mundo e volta só para você mesmo, né? Até a filha, Luana, já dá os primeiros passos. Eu gosto de andar. Também gosto de ficar de um pé só, que é divertido. O que é mais divertido? Andar de slackline, fazer slackline ou brincar de boneca? Andar de slackline. Nesse esporte, aliás, tem lugar para todo mundo. Tanto para quem já tira altas manobras, quanto para quem está pisando pela primeira vez. O Eric só tinha visto na internet e, por acaso, estava passando pelo parque. Não custava nada tentar, não é? É bacana, mais difícil do que eu imaginava. Mas é bem legal, bem interessante. Vou ver se eu continuo vindo com a galera aí. Dá pra encarar, então? Dá pra encarar. Como todo esporte que é novidade, aqui, integração com os mais novos é regra entre os praticantes. A gente estimula o pessoal a subir, tentar, que é pra ver se gosta e pra poder fazer aí, porque é bem gostoso. É um esporte que você não cansa tanto, você consegue juntar a galera, sentar. Acho gostoso trazer o pessoal pra conhecer. Com o slackline é assim. Bastam algumas árvores, fitas e um pouco de equilíbrio para reunir a galera. São essas as informações de hoje. O Nesp Notícias volta na segunda-feira, às 5h30 da tarde. A gente se despede com um pouco mais da música de Roberta Gomes, que se apresenta no domingo aqui em Bauru. Aproveite seu fim de semana. Tchau! Samba, iaiá, deixa o samba te levar. Vem samba, ioiô, samba, iaiá. Samba é expressão popular. Vem samba, ioiô, samba, iaiá. E é o que você sempre quis. Dizer que tem samba no pé, eu sei que te faria feliz. E diga que não sabe sambar, mas diga que quer aprender. O meu samba é popular, você pode até não saber, e só que não consegue negar. Que é o que você sempre quis. Dizer que tem samba no pé, eu sei que te faria feliz. E quem não gosta de samba não sabe como é. Tem samba na cabeça, só não tem samba no pé. Eu quero ver este samba, quero ver você sambar. E não aceito desculpa, porque o samba vai começar. Vem sambar.